E aí? Ó, na aula de hoje de gramática, nós vamos dar continuidade à análise da obra do Monteiro Lobato, A Negrinha. Vocês leram ela toda na íntegra? É bem bacana essa história, certo? O Monteiro Lobato ele quis fazer tipo uma crítica em relação às crianças que eram deixadas pelas mães. Depois que elas ganhavam a liberdade, elas muitas das vezes deixavam as crianças nas fazendas. E aí, entre elas, que não é o caso da Negrinha, mas ele faz essa referência em relação à discriminação que ela também sofria na casa da dona Inácia, certo? Então vamos lá. Senta que lá vem a história. Aqui é uma das capas de publicação do livro, em 1950, 1960, tá certo? Mais ou menos durante essa época. Então vamos lá. Negrinha é uma menina de 7 anos, órfã. Sua mãe era escrava e ela nasceu em meio à senzala. Descrita como uma mulatinha escura, de olhos assustados e cabelos russos, nos primeiros anos de vida, escondia-se da patroa entre os cantos sombrios da cozinha, em meio aos retalhos imundos. Dona Inácia, senhora da casa grande, é uma viúva sem filhos. Por esse motivo, não tolera crianças chorando. Depois da morte da mãe, Negrinha passou a ser cuidada pela própria dona da casa. Então, nesse primeiro momento, pessoal, ele vem fazendo uma descrição de quem é essa personagem principal da história, né? A Negrinha, a mãe dela morreu e ela ficou ainda sendo cuidada, a gente nem pode dizer isso, né? Porque a coitadinha vivia mais escurrada da casa da dona Inácia. Mas essa senhora foi que acolheu ela após a mãe dela morrer. No caso, a Negrinha se tornou uma escrava para ela, né? Uma empregada que ela poderia agredir a qualquer momento. Que isso que a gente leu durante toda a nossa obra, né? Então vamos lá. A satisfação em torturar a Negrinha era tanta que Dona Inácia se deliciava com um breve vislumbre de poder empregar qualquer punição à menina. Então, por qualquer coisa que a menina fizesse, ela estava punindo a Negrinha. O prazer da senhora era tanto em agredir Negrinha que agora tinha pelo corpo vergonha, cicatrizes e sinais de maus tratos. Certa vez, uma empregada de Dona Inácia saqueou um pedaço de carne que estava no prato de Negrinha. O que é o saquear? Ela roubou. A Negrinha estava comendo num dado momento e essa empregada roubou o pedaço de carne do prato da mocinha. A menina, com raiva, esbravejou todos os nomes com que era tratada: diabo, lixo, sujeira, cachorrinha. Então a Negrã, nesse momento, pessoal, ela reproduzia os nomes os quais ela era chamada pela dona Inácia. Até então, a gente subentende que talvez ela não sabia que aquelas palavras eram palavrões, eram palavras de cunho que não poderia ser dito em alto tom, já que ela era só a filha da escrava. Após saber do ocorrido, Dona Inácia não titubeou em castigar a pequena. Ordenou que um ovo fosse cozido e, assim que foi retirado da água, ainda fervente, introduziu o alimento na boca de Negrinha. Insaciada como se não bastasse, amordaçou a menina com as próprias mãos para abafar o berro de dor, impedindo que o padre que ali chegava ouvisse. Então, nesse momento, pessoal, a gente vê essa tortura que a dona Inácia fez com a garotinha só pela questão de que ela falou essas palavras feias, né? Já havia dito no primeiro momento que essa senhora nunca teve filho porque não aguentava choro de criança e sentia quase que uma raiva. Quase não, a gente pode até dizer que ela sentia raiva da Negrinha, né? E aí ela deu esse castigo perante as palavras que a Negrinha falou. E a gente percebe, né, a dor que a Negrinha sentiu. Só em falar, relatar essas partes do texto, a gente já percebe a maldade que ela sofria. Quando, enfim, fez-se presente no mês de dezembro, duas sobrinhas de Dona Inácia chegaram à fazenda para passar férias com a tia. Meninas da alta sociedade, criadas com todos os luxos que se possa imaginar. Negrinha, vendo as meninas felizes e saltitantes pela casa, acreditou que as sobrinhas de Dona Inácia logo seriam também castigadas pela tia, uma vez que a menina era proibida de fazer qualquer barulho, né? Ela pensava que as
sobrinhas da dona Inácia também fosse castigada porque elas faziam barulho na casa, mas a negrinha, depois de um tempo, percebeu que não, que a forma como ela tratava as duas sobrinhas era totalmente diferente como ela tratava ela. Mas se deparou com um sorriso sereno no rosto da senhora, enquanto via as meninas brincarem com brinquedos que encantaram Negrinha, principalmente a boneca, que nunca havia visto. Após declarar que jamais havia tido contato com brinquedo algum, as sobrinhas de Dona Inácia a convidavam para se juntar a elas e oferecem a boneca para que possam brincar juntas. Receoso, né? A Negrinha tinha medo, né, de brincar com as meninas e a Dona Inácia castigá-la. Receosa com a reação de Dona Inácia, a Negrinha entra na brincadeira, enquanto a senhora observa e decide deixar a menina em paz. Após perceber o espanto das sobrinhas por Negrinha nunca ter tido uma boneca, né? Até então a Negrinha, por ser a escrava, que só recebia vergões da Dona Inácia, ela não conhecia o que era uma boneca, né? Ela se encantou pelos brinquedos que essas duas meninas trouxeram, né? A gente percebe pela estrutura do texto, pela descrição de Monteiro Lobato, que as meninas se vestiam muito bem. Então, percebe-se que a classe social delas era bem favorável. Neste momento, Negrinha identifica um mundo diferente do que ela vive. Aprende uma outra perspectiva de vida onde há alegria e felicidade, que até então a coitadinha só sofria castigos, né? Ela não sabia o que era ser feliz, o que era brincar, o que era ter brinquedos, ou então uma companhia, né? Para ficar com ela. Deleitou-se no sonho de criança, onde não se preocupava com croques, que no caso são coques, né? Eles falavam antigamente croques, beliscões e xingamentos. Afinal, estava no mundo das bonecas louras e de olhos azuis, que mais pareciam anjos. Então a Negrinha se apaixonou pela boneca, né? Ela nunca tinha visto e se deslumbrou por aquele brinquedo. Mas eis que acabou as férias e as sobrinhas de Dona Inácia se foram levando consigo os brinquedos, a boneca e o novo mundo de Negrinha. A menina viu-se de volta ao que sempre foi, né? Nesse momento a gente percebe, no desenrolar da história, já quase no desfecho, que ela caiu numa tristeza profunda pela ida das meninas, que acho que foi o primeiro contato com outras crianças da Negrinha. Depois de conhecer uma vida diferente, vislumbrar uma faceta que ela nunca havia explorado, Negrinha cai em uma terrível tristeza e morre sozinha, abandonada sobre uma esteirinha, sonhando com as bonecas louras e anjos. Apenas duas lembranças sobraram da pequena menina, que um dia descobriu o que era ser criança. A recordação das sobrinhas de Dona Inácia, de uma garota bobinha que nunca tinha visto uma boneca, e a saudade da velha senhora que perdeu seu brinquedo particular, em quem podia descarregar bons croques, né? A gente percebe que o final dessa história não é esperada, né? A gente acha que a Negrinha vai continuar vivendo, mas não. Como as meninas vão embora e levam com ela os brinquedos e as bonecas às quais a Negrinha se apaixonou, ela cai na tristeza profunda, no caso, uma depressão, né, na época, e termina morrendo no fundo da casa, né, como descreve o final. Então, é bem triste essa história da Negrinha. Mas é importante a gente perceber que foi um dos principais contos do Monteiro Lobato que fez sucesso. Foi toda essa descrição de como o negro era tratado na época da escravidão. E aí, para a atividade de casa, que eu quero que vocês façam no caderno, e a gente vai corrigir nas próximas aulas online, eu quero que vocês, após lerem por completo a história da Negrinha, eu quero que vocês façam os elementos da narrativa, né? Coloquem os personagens principais e secundários. No caso, a principal de cara já é a Negrinha, né? Só que tem outra pessoa também. O tempo, se é cronológico, é psicológico. Lembrando, tempo cronológico, ele que tem começo, meio e fim. O psicológico é aquele que é todo desorganizado. Será se a história da Negrinha do Monteiro Lobato ela tem uma linearidade ou não? Vocês vão dizer o espaço onde acontece a história, ou os espaços, né? O enredo você vai contar o que a história está narrando, né?
o desenvolver da história. Conta a história da negrinha, e aí você vai fazer toda essa descrição. O clímax, que é a parte principal, o auge. Onde é que você acha que foi o auge da história, da obra? A negrinha. Foi quando as meninas foram embora? Foi quando ela sofreu com o castigo do ovo? Ou foi quando ela viu a boneca, né? Você vai dizer qual o clímax da história. E o desfecho, como é que foi o final da negrinha, tá bom? E agora, como atividade complementar, né? Vocês vão acessar o link que vai na agenda de vocês e ler o conto na íntegra, para poder responder as atividades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa análise rapidinha da negrinha e façam a atividade. Não deixem de completar. Um cheiro.